O livro Morangos Mofados, parte 3. O título Os Companheiros, uma história embaçada, para Eduardo San Martín. Poderia também começá-la assim, pingareu, e disse. Diríamos que ele apresentava-se ou revelava-se ou expressava-se. Entregava-se, quem sabe, o fuzilar que fosse, naquele momento específico, por uma predileção, tendência, símbolo, sintoma, ou como queiram chamá-lo, senhores e senhoras, aos cafés amargos, aos tabacos fortes, aos blues lentos, embora a redundância deste último. E os morcegos esvoaçavam ao redor da casa. Esse é o início. Os morcegos esvoaçavam ao redor da casa e o de camisa xadrez, que fora amado e ferira de faca quem o amara, ainda amarrava os cabelos na nuca. O de camisa xadrez ainda tinha cabelos suficientes para amarrar na nuca. Então era desse jeito. O de camisa xadrez amarrando os cabelos na nuca, enquanto os morcegos esvoaçavam ao redor da casa e, como numa orgia, como num vício, como numa tara, como num inconfessável ritual sadomasoquista, ele entregava-se aos blues amargos, ao cafés fortes, tabacos lentos. Só não tinha ainda identificado a moça porque era tão moreninha e brejeira que abriu logo o papo transcendental. Ela, embarcando. Peixes logo vi, regente Netuno. Ah, Netuno, cuidado com as ilusões, mocinha, profundas e enganosas feito mar que é o teu elemento. E assim passaram-se anos. Cruel citar grafites, tipo homem. Mate a mãe que existe dentro de você. A minha mãe já está morrendo objetificamente, no plano real objetivo. Feliz ou infelizmente, ela existe fora de mim. E esse era um fato que não alterava, e repito, fato, porque todos são fatos, só eles existem, mas isso é outra história. Como ia dizendo, não se esquive do fato de haver uma história em suspenso aqui. Não digamos assim, pois uma história jamais fica suspensa. Ela se consuma no que se interrompe. Ela é cheia de pontos finais internos. O que a gente imagina que poderia ser talvez uma continuação, às vezes não passa de um novo capítulo, eventualmente conservando as mesmas personagens do anterior, mas seguindo uma ordem cujas regras nos são ilusoriamente às vezes familiares ou inteiramente aleatórias. Isso, eu não sei, mas a verdade é que chega-se sempre longe demais quando não se quer ir direto aos fatos, e o problema de ir justamente nesses vazios volteios virtuosos, digamos assim, que não haja beleza nos fatos, desde que se vá direto a eles, ou que não exista um mistério, que seja insuportavelmente dispensável gostar de tais sincolóquios, ultrapasse-os, ordeno. Acontece que... Não, nada acontece, mas, por favor, não falemos disso agora. O cruel vinha de que o silêncio também seria inábil e farposo, contudo educado. Então feria e não pense que vou esclarecer quem, facilitando as coisas por cegueira, pressa ou tontura. O cruel era a palavra verbalizada, e o verbo era o mal? Mas o silêncio idem, e voltando um pouco atrás, se o verbo era o mal, no princípio seria o mal, e não o bem como queremos supor? Oh, apenas na estradinha de terra abatida que subia o morro, entre o rio e o mar, foi que começaram a divertir-se um pouco, identificando-se cestrosos. A médica curandeira tinha crespos cabelos negros que acentuavam seu dramatismo, aliado a certo ar sofrido de mulher com mais de 30 anos que já passou por muitas barras. E até que era simpática. Descobrira, prosaico jornalista cartomante, entre 2 goles de vinho, 2 tragadas do tabaco amargo velho conhecido. O ator bufão cumpria com eficácia paradoxal suas funções de pano de fundo, frequentemente estridente demais, mas inofensivo como costumam ser os bufões, mesmo quando se metem a contundentezinhos. Era nesse pé que as coisas estavam quando, e quase não havia nada a acrescentar porque nada acontecia entre eles, a não ser, utilizando certa normatividade, e não necessariamente nessa ordem: A. Climas indefiníveis. B. Sutilezas indizíveis. C. Nobrezas horríveis. Nomeava assim. Horríveis com maiúscula, porque mesmo não tendo que justificar-se, enfim, e ao cabo, nobreza em excesso roía por dentro. Isso era como a consequência de uma aprendizagem instalada agora dentro do quarto. Como se por baixo do longo cano de uma luva branca imaculada por trás do rendilhado dos canudilhos houvesse garras distorcidas.
esguias feito torres góticas, arranhando vidraças fechadas na treva. Mas assim era. Caminhava na rua sem tocar na rua. Conseguia. Movimentava-se entre espelhos. Caminhar na rua. Jogo de infinitos. O de agora remetendo ao de antes, que refletia o depois, que era agora bem próximo do algo, e assim por diante, ad infinitum, circular. Tudo refletia-se, cada reflexo devolvia ao algo que não a rua propriamente dita. Essa por onde caminhava, poder-se-ia argumentar contra ele, que isso não passava de mais um meio de não se comprometer demasiado. Uma daquelas horríveis nobrezas, porque concluir ou reconhecer uma aprendizagem não significava necessariamente passar a agir de maneira diferente, mas queria dizer que naquele momento, naquele fato suspenso, em que nada acontecia, de repente, sem nenhum motivo, a médica curandeira, de passado guerrilheiro, o ator bufão, egresso de um seminário, e o jornalista cartomante, com raízes contraculturais, não estavam preocupados ou diminuídos pelo fato de serem caricaturalmente representativos de uma geração, fosse qual fosse. A bem da verdade, revela-se um alto e bom som. Embora por escrito, eles foram intensamente felizes enquanto nada acontecia. Pelo menos, até que se ouvissem novamente os morcegos lá fora. Claro que não sabiam disso. Da felicidade, não dos morcegos sinistramente audíveis, nem talvez saberão um dia. Exatamente por isso é preciso que se diga, para que ninguém entenda, mas pelo menos fique registrado em benefício de nada nem ninguém, sendo completamente o que eram, inspiravam estufados de humaneza sem culpa. E tudo isso ainda ia acontecendo sem acontecer propriamente, enquanto a moreninha brejeira-se olhada mais atentamente, o que era difícil, guardava alguma fundura por trás da bejeirice, e olhando bem, nem parecia tão moreninha assim. Era exaustivo, mesmo sem muitas palavras entre eles, não aqui, onde é o único jeito de tentar contá-los. Era incompreensível também para quem nunca esteve dentro de algo semelhante, mas reconfortante, mesmo que não bebessem chá, como costumam ser os encontros, afinal, ou como deveriam costumar ser, que o mais das vezes são mesmo puro desconforto, mesmo com chá. Só que os morcegos, porra, não paravam de rondar, embora fosse verão e a casa tivesse sido branca um dia, e o gramadinho até mesmo guardasse recuerdos fagueiros de tardes ensolaradas com bolas dessas de grandes gomos coloridos e doguezinhos saltitantes ao pé de raparigas, um tanto antigas, e naturalmente em flor nos seus modelinhos rendados com meias soquetes, desabando sobre sapatinhos de verniz, bambolês e bilboques, abandonados nos degraus de pedra gasta. Tinha um gosto remoto disso tudo, a casa, mas ele não acreditava o suficiente a ponto de justificar a presença dos morcegos, ou não seria mais que uma suspeita, pois sequer falha imperdoável nesta história. A casa comportava sótãos poeirentos, porões sinistros, bananeiras nos quintais. Pensando melhor, continuavam sem saber. Faziam muitos anos, se a realidade seria mesmo meia mágica ou apenas levemente paranoica, dependendo da disposição de cada um para escarafuchar a ferida. Preferia então, ele, observá-la ao espelho, como quando caminhava na rua. Isso remetia a outras feridas mais antigas, nem mais nem menos dolorosas, porque a memória da dor da ferida antiga amenizou-se, compreende? Menos pela cicatriz deixada. Uma ferida antiga mede-se mais exatamente pela dor que provocou, e para sempre perdeu-se no momento em que cessou de doer. Embora lateje, louca nos dias de chuva, o que provavelmente deve ser muito sadio, a moreninha brejeira jamais poderia supô-lo imerso em tais inutilidades cerebrinas, e já não restava uma gota de cumplicidade entre o de camisa xadrez e o jornalista cartomante, posto que isso implicaria uma espécie de homoerotismo sublimado, se é que me faço entender nesse meandro, como uma cópula moral, uma foda ética ou etílica, sabe-se lá a que requintados níveis de abstração, perversidade ou subterfúgio podem chegar certas trepadas. Considerava a ferida, enfim, totalmente mergulhado nos lentos blues, nos tabacos fortes, nos cafés amargos, vezes quando substituídos por conhaques densos ou vinhos secos. Entre duas palavras quaisquer,
Era capaz de deter-se para tomar providências objetivas, tipo esvaziar cinzeiros, trocar discos e servir bebidas, abrir janelas para fechá-las em seguida, rápido, para que os morcegos não entrassem. Quanto à médica curandeira, era ainda capaz de exibir na pele torturada as marcas dos cigarros acesos, principalmente nos seios e nas coxas, numa espécie de sedução pelo avesso, pelo ideológico, não pelo estético, mas isso só na intimidade mais absoluta, quando estivesse descartada qualquer possibilidade de ser enquadrada em algum tipo de exibicionismo leninista trotskista. Se bem que, como rugas e perdas, cicatrizes também fossem troféus, grandes fracassos, tipo Napoleão em Waterloo, deveriam ser condecorados. Afinal, por que essa discriminação maniqueísta? Cobrava o autor bufão, vezes quando, tomando as rédeas para jogar no ar palavras que, como bufão que era, e dos bons, diga-se a seu favor, transformavam-se em várias bolas ao mesmo tempo, jogadas para o alto. Seria capaz de desordená-las nas mais infinitas sequências combinatórias, tipo duas vermelhas no ar sobre a cabeça, uma roxa na mão esquerda, uma azul na mão direita e aquela amarela passando por baixo da perna direita ou esquerda, não importa, e no ar também, neste exato momento, aquela verde musgo. O problema maior do ator bufão era que todos os seus talentos não valiam um vintém, visto que nos dias de hoje já não existe mais muita gente interessada em bizarras combinações no malabarismo com bolas coloridas. Ele fechou os olhos, feridas, cicatrizes, desejos, mastigaram contra a janela fechada para que não entrassem morcegos. A moreninha brejeira, junto à médica curandeira, parecia uma capitu levemente amadurecida, pedindo conselhos àquela Catarina dos ventos uivantes. Só não sabia de si, nem de parâmetros. O de camisa xadrez, aquele que muito fora amado e ferira do fundo de faca a quem o amou, permanecia mudo, parado, suspenso entre várias coisas que já não eram e outras tantas que poderiam vir a ser ou não. Enquanto nada se decidia, amarrava os cabelos na nuca, posto que ainda tinha cabelos, embora a década fosse sua vitória tácita, sua implícita vantagem naquele momento em que, além de nenhum avanço, todos os demais tinham cortado ou perdido os cabelos. Haviam chegado a um ponto em que verbalizar morcegos poderia arruinar tudo, mesmo que nada houvesse a ser arruinado, mesmo que sequer houvesse morcegos. Pois, diga-se ainda que, apesar do ruído côncavo de asas, daquele miúdos guinchos cruzados no ar, das garras viscosas sem luvas nem canutilhos amarranhando as vidraças, mesmo olhando-se vezes quando nos olhos há anos, empapuçados de álcool e drogas, não se atreviam a verbalizar morcegos. Ou não é que não se atrevessem, os morcegos talvez fossem incomunicáveis, pois em não sendo verbalizados, e, portanto, compartilhados, cada um suspeitava que fossem estritamente pessoais e intransferíveis, compreende? O que quero finalmente dizer é que, não verbalizando os morcegos não existem, passando a ser o que não eram, uma metáfora de si mesmos. Sendo assim, tudo tão lógico, nem sequer obscuras tensões pairavam sobre o de camisa xadrez. A moreninha brejeira, o ator bufão, a médica curandeira e o jornalista cartomante, todos sem pretexto algum para estar ali agora sim, sentados sobre o tapete no quarto do marinheiro frustrado, que andava ausente, embora deixassem em seus devidos lugares as âncoras polidas e as luzidias maquetes de transatlânticos, alguns dentro de garrafas. Ausente também o marido ideal, já que sua função na vida sempre fora mesmo ausentar-se estratégico sem deixar vestígios, o que tinha sua dose de melancolia, mas também de alívio. Convenhamos, como as estantes de madeira escura suportando o peso das obras completas de Coral May, Michael Zevaco e Edgar Rice Burroughs. Dentro do pleno verão, pela escada soprou inesperadamente um vento frio. Nesses momentos, quando os blues tornavam-se ainda mais lentos, é que se ouviam os morcegos lá fora. Nesses momentos é que contemplavam os mútuos tenis espatifados, mesmo que estivessem descalços, considerando fatos incontornáveis como a pilha de pratos sujos na pia da cozinha.
Ir direto aos fatos, agora seria, por exemplo, correr sem vírgulas para a pia, armado da mais higiênica das intenções, e um bom detergente biodegradável. Ou virar o disco para libertar um blues ainda mais agônico, quase insuportável de tão dolorido, que cada nota emitida pelo sax durasse pelo menos o tempo do Gênesis, até que a moreninha brejeira estalasse os dentes contra uma maçã imaginária, para de certa forma expulsá-los do paraíso, e produzir-se-iam abrolhos e urzes e espinhos, e nutrir-se-iam com as ervas dos campos, e comeriam o pão temperado com o suor da própria fonte, pois são assim os ciclos, comentaria didático, mas um tanto fatigado e já sem graça o autor bufão. Os demais, não se sabe, calariam, ou não fariam gesto algum, o que é sempre uma maneira ainda mais muda de calar. Ao mesmo tempo, para todos, era extremamente cômodo e perfeitamente insuportável permanecer assim no meio do parado, suspeitando voos de morcegos por trás das janelas fechadas daquele quarto onde, quem sabe, apenas as âncoras ancoradas nas paredes poderiam indicar qualquer coisa como um rumo. E finalmente, por uma longa série de razões vagas, fundas, baças, tolas ou ainda mais confusas, esse tipo de coisa era praticamente tudo o que se poderia dizer sobre eles. Assim lentos, assim amargos, assim surdos, assim fortes até, sobrevivendo à morte de todos os preságios. Próximo título, Terça-feira Gorda, para Luiz Carlos Goes. De repente ele começou a sambar bonito e veio vindo para mim. Me olhava nos olhos quase sorrindo, uma ruga tensa entre as sobrancelhas, pedindo confirmação. Confirmei. Quase sorrindo também. A boca gosmenta de tanta cerveja morna, vodka com Coca-Cola, uísque nacional, gostos que eu nem identificava mais, passando de mão em mão dentro dos copos de plástico. Usava uma tanga vermelha e branca. Xangô, pensei. Yansan, com purpurina na cara. O Xaguian, segurando a espada no braço levantado. Ogum beira-mar, sambando bonito e bandido. O movimento que descia feito onda das quadris pelas coxas, até os pés, ondulado. Então olhava para baixo e o movimento subia outra vez. Onda ao contrário, voltando pela cintura até os ombros. Era então que sacudia a cabeça olhando para mim, cada vez mais perto. Eu estava todo suado. Todos estavam suados, mas eu não via mais ninguém além dele. Eu já o tinha visto antes, não ali, fazia tempo, não sabia onde. Eu tinha andado por muitos lugares, ele tinha um jeito de quem também tinha andado por muitos lugares. Num desses lugares, quem sabe? Aqui, ali, mas não lembraríamos antes de falar, talvez também nem depois. Só que não havia palavras. Havia o movimento, dança, o suor, os corpos meu e dele se aproximando mornos, sem querer mais nada além daquele chegar cada vez mais perto. Na minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, acompanhando o movimento dele, assim, quadris, coxas, pés, onda que desce, olhar para baixo, voltando para a cintura até os ombros, onda que sobe. Então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. Ele encostou o peito suave no meu. Tínhamos pelos os dois. Os pelos molhados se misturavam. Ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O quê? Perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele e falei qualquer coisa. O quê? Perguntou. Você é gostoso, eu disse. Eu era apenas um corpo que por acaso era de homem gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem também. Eu queria aquele corpo de homem sambando suado bonito ali na minha frente. Quero você, ele disse. Eu disse, quero você também. Mas quero agora, já neste instante imediato, ele disse. E eu repeti quase ao mesmo tempo também. Também eu quero. Sorriu mais largo, uns dentes claros. Passou a mão pela minha barriga. Passei a mão pela barriga dele. Apertamos. As nossas carnes duras tinham pelos na superfície e músculos sob as peles morenas de sol. Ai, ai, alguém falou em falsete. Olha as loucas, e foi embora. Em volta, voltaram. Olhavam. Entreaberta, a boca dele veio se aproximando.
da minha. Parecia um figo maduro quando a gente faz a ponta da vaca uma cruz na extremidade mais redonda e rasga devagar a polpa, revelando o interior rosado cheio de grãos. Você sabia, eu falei, que o figo não é uma fruta, mas uma flor que abre para dentro? O quê? Ele gritou. O figo, repeti. O figo é uma flor, mas não tinha importância. Ele enfiou a mão dentro da sunga, tirou 2 bolinhas no envelope metálico, tomou uma e me deu e me estendeu a outra. Não, eu disse, eu quero minha lucidez de qualquer jeito, mas estava completamente louco. E queria, como queria, aquela bolinha química quente vinda direto do meio dos pentelhos dele. Estendi a língua, engoli. Nos empurravam em volta. Tentei protegê-lo com meu corpo. Mas aí, repetiam, empurrando. Olha as loucas. Vamos embora daqui, ele disse. E fomos saindo colados pelo meio do salão. A purpurina da cara dele cintilando no meio dos gritos. Veados, a gente ainda ouviu, recebendo na cara o vento frio do mar. A música era só um tum-tum-tum de pés e tambores batendo. Eu olhei para cima e mostrei o olha lá, as Pleiades, só o que eu sabia ver. Que nem raquete de tênis suspensa no céu. Você vai pegar um resfriado, ele falou com a mão no meu ombro. Foi então que percebi que não usávamos máscara. Lembrei que tinha lido em algum lugar que a dor é a única emoção que não usa máscara. Não sentíamos dor, mas aquela emoção daquela hora ali sobre nós, e eu nem sei se era alegria, também não usava máscara. Então pensei devagar que era proibido ou perigoso não usar máscara, ainda mais no carnaval. A mão dele apertou meu ombro, a minha mão apertou a cintura dele, sentado na areia. Ele tirou sua sunga mágica, um pequeno envelope, um espelho redondo, um gilete. Bateu 4 carreiras, tirou 2, me estendeu a nota enroladinha de 100. Tirei fundo, uma em cada narina. Lambi o vidro, molhei as gengivas. Jogo o espelho para Iemanjá, me disse. O espelho brilhou rodando no ar, e enquanto acompanhava o voo, fiquei com medo de olhar outra vez para ele, porque se você pisca, quando torna a abrir os olhos, o lindo pode ficar feio. Ou vice-versa, olhei para mim, ele pediu, e eu olhei. Brilhávamos, os dois nos olhando sobre a areia. Te conheço de algum lugar, cara, ele disse, mas acho que é da minha cabeça mesmo. Não tem importância, eu falei. Ele falou, não fale. Depois me abraçou forte, bem de perto. Olhei para a cara dele, que olhada assim não era bonita nem feia. De poros e pelos, uma cara de verdade, olhando bem de perto a cara de verdade, que era a minha. A língua dele lambeu meu pescoço, minha língua entrou na orelha dele. Depois se misturaram, molhadas, feito 2 figos maduros apertados um contra o outro. As sementes vermelhas chocando-se com o ruído de dente contra dente. Tiramos as roupas um do outro, depois rolamos na areia. Não vou perguntar teu nome, nem tua idade, teu cabelo, teu telefone, teu signo, endereço, ele disse. O mamilo duro dele na minha boca, a cabeça dura, tananã, na mão dele. O que você mentir, eu acredito, eu disse, que nem marcha antiga da carnaval. A gente vai rolando até onde as ondas quebravam, para que a água levasse e lavasse o suor e a areia e a purpurina dos nossos corpos. A gente se apertou um contra o outro. A gente queria ficar apertado assim porque nos completávamos desse jeito, o corpo de um sendo a metade perdida do corpo do outro. Tão simples, tão clássico. A gente se afastou um pouco só para ver melhor como eram bonitos nossos corpos nus de homens, estendidos um ao lado do outro, iluminados pela fosforescência das ondas do mar. Plâncton, ele disse, é um bicho que brilha quando faz amor. E brilhamos. Mas vieram vindo então, e eram muitos. Foge! Gritei, estendendo o braço. Minha mão agarrou um espaço vazio. O pontapé nas costas fez com que me levantasse. Ele ficou no chão. Estavam todos em volta. Ai! Ai! Gritavam. Olha as loucas. Olhando para baixo, vi os olhos dele muito abertos e sem nenhuma culpa, entre as outras caras dos homens. A boca molhada afundada no meio de uma massa escura. O brilho de um dente caído na areia. Quis tomá-lo pela mão, protegê-lo com meu corpo, mas sem querer estava sozinho e nu, correndo pela areia molhada, e os outros todos em volta, muito próximos. Fechando os olhos então, como um filme contra as pálpebras, eu conseguia ver as 3 imagens se sobrepondo. Primeiro o corpo suado dele, sambando, vindo em minha direção. Depois, as Pleiades, feita uma raquete de tênis suspensa no céu lá em cima. E finalmente a queda lenta de um figo muito maduro, até esborrachar-se contra o chão em 1000 pedaços sangrentos.